Seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e nesse episódio eu tenho a oportunidade de conversar com o Carlos Augusto de Oliveira, um dos contadores de história. Sempre gostamos de boa história. Vai falar sobre um pouco da evolução da tecnologia no mundo bancário. Sabemos que o Brasil é referência global quando se fala de adoção de tecnologia. Mas é uma trajetória, de certa forma, árdua, com muitas histórias boas e muita conquista também, e lições aprendidas ao longo desse tempo. Esse livro, que está aqui na nossa bancada hoje, é No Code, a história não contada da tecnologia bancária do Brasil. E eu tenho a honra de poder conversar com um dos organizadores, um dos idealizadores, mas também uma das pessoas que viveu as histórias contadas aqui nesse livro. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, poder dividir um pouquinho disso que a gente acabou construindo, né? Então é uma oportunidade muito grande, né? De fato, eu tenho uma carreira longa no mercado financeiro, apesar de eu ser engenheiro, comecei em indústria e tal, mas logo migrei para a indústria bancária, lá na década de 80, por aí, em que os bancos estavam começando a contratar engenheiros, entendendo que serviço podia ser tratado também como produto, né? Então, esteiras de processo, buscando eficiência e qualidade no atendimento ao cliente. Então, passei por vários bancos, né? Alguns já não existem mais, né? Como também a história, né, da evolução da indústria financeira passa por fusões e aquisições. Então, trabalhei no antigo Banco Nacional, no Unibanco e mais recentemente no Bank Boston, que também depois foi adquirido pelo Itaú. Eu brinco que eu fui comprado e vendido várias vezes, né? Então fui para o Legal. Itaú, depois eu fui ajudar na equipe de montar o banco original, né? Então foi um time que foi montar o primeiro banco digital. Então a gente passou por várias ondas de evolução da indústria bancária, de fato, até chegar nos dias de hoje, né? Atualmente, eu sou empreendedor, então eu fui empreender, tenho uma fintech hoje, sou diretor da B Fintechs, então também, junto com a transformação da indústria, também me transformei e me beneficiar aí da evolução tecnológica que o mercado pôde usufruir nesse período. Interessante, Carlos, que nessa evolução você fala que é uma das atividades comuns no mercado, que é a aquisição e a fusão de determinados grupos concorrentes naquele momento, mas que faz sentido a estratégia, faz sentido o crescimento da carteira e a evolução tecnológica. Eu acho que uma das lições que você provavelmente aprendeu e vivenciou é quem não se moderniza, quem não se atualiza, quem não busca novos métodos de fazer o que já está sendo feito e às vezes muito bem reconhecido, recebendo prêmios, vai ficar para trás. Uhum. É uma lição verdadeira, é isso? Com certeza. Eu diria assim, para todo profissional, né, que vive, né, dentro de qualquer indústria, isso é verdade, mas a indústria financeira, eu acho que foi uma das verticais, né, um dos setores que mais se transformou ao longo dessa história, né? Primeiro porque ela lida com muitos dados, né, lida com Sim, informações confidenciais, tem muitos controles, tem privacidade e tal. E o começo da indústria financeira aqui no Brasil, a gente remonta aqui para lá para a década de 70, por aí. Antes disso não tinha automação, né? sim. Mas lá para a década de 70, início da década de 80, se começou a se buscar automatizar e aí, na época, havia muita limitação. Então, para poder portar dados de milhões de clientes, na época você tinha o quê? Mainframe, né? No, plataforma baixa não oferecia segurança, capacidade, estabilidade para processar altos volumes, né? E não tinha cloud, né? Cloud era uma coisa que ainda estava longe de, de surgir e ainda mais de poder ser utilizado na indústria financeira. E outra restrição muito grande era a rede de telecomunicação, Verdade. né? Então você não tinha a possibilidade de conseguir integrar todas as agências, unidades e tal, e poder fazer comunicação online. Então a criatividade daquela época foi fundamental para começar a se automatizar cada agência e poder dar a sensação para o cliente que ele já tinha algo online, quando na verdade era apenas local, e final do dia que se levava para o computador central. E na medida que foi evoluindo as redes de comunicação, na medida que
processamento foi mais barato, isso começou se integrando cada vez mais. Então, são transformações que começam desde, de fato, o uso lá de relatório, papel, caixa com maquininha de somar, até chegar nos dias atuais. Em poucos anos, né? Estamos falando de 30, 40 Sim. anos de transformação, ou seja, dentro de uma mesma geração, uma mudança tão grande só é possível com adaptação, com inovação, com cada vez mais com a visão de buscar algo novo e evoluindo conforme a tecnologia, a regulação e tudo mais permite. Curioso, Carlos, porque tu comenta assim, hoje parece uma coisa Você está no que mute. já existia Opa, eu fiquei no mudo, peraí, fiquei no mudo. Desculpa. Opa, voltei, tô aqui. Cara, é curioso, você tava comentando que hoje a sensação que tem com os meios digitais que nós temos, parece que já existia há 30, 40 anos atrás, tudo isso que a gente tem hoje. Mas não, é algo extremamente recente. E até uma história da sua história, e eu fazendo um relato aqui da minha história sobre o Uhum. banco original, que você citou, e que inclusive conta aqui no livro muito bem. Em um dia desse de uma viagem, eu estava no aeroporto, não me lembro qual a cidade em específico, e era de madrugada. E eu lembrei que eu estava precisando ter mais uma conta em um outro banco. No método tradicional, até então, naquela época, e olha que não faz tanto tempo assim, eu teria que me Uhum. organizar, pedir folga no trabalho, ir numa agência bancária, levar um monte de xerox de documentação, às vezes autenticar em cartório, alguns documentos específicos. E aí me lembrei de uma indicação de um amigo meu. Falei, cara, tem um banco original que é um aplicativo, tu faz tudo por ele. E aí eu quis, falei, será que esse negócio funciona mesmo? De madrugada, eu consegui fazer todo o meu cadastro, abri não, fiz todo o meu pré-cadastro ali. Quando eu cheguei no meu Uhum. destino, a conta já estava autorizada. Então, em menos de 6 horas, começando de madrugada, eu tive uma conta aberta através do banco original. Pessoal, não é publicidade, é um relato pessoal que aconteceu comigo de verdade, Claro. falando sobre essa transformação. Então, Carlos, já Uhum. queria compartilhar contigo também essa 101ª história aqui desse livro que originou e a importância do trabalho bem feito. Só tenho a agradecer. É verdade. Como você disse, faz poucos anos, e hoje, quando a gente olha para a indústria, toda ela já está digital, toda ela já é mobile first, consegue fazer as operações. Então, é uma mudança muito rápida, né? E a ideia do livro é justamente mostrar um pouco esses desbravadores, esses executivos, esses inovadores que resolveram encarar esse desafio e trouxeram a indústria até aqui. Realmente, você diz, olhando hoje, parece que o banco sempre foi online, 24/7, onipresente, em tudo que é canal, simples e tal, quando, na verdade, né, bem pouco tempo, né, então, como eu disse, há uma geração, não tinha nada, não tinha Sim, absolutamente nada, os recursos eram muito escassos, né? Você tinha que desbravar muita coisa e, além disso, numa época, num país em que tinha muitos outros desafios, né? sim, O Banco Central, que sempre foi importante na ajuda da inovação dessa transformação, tinha um foco muito maior num dragão que precisava ser resolvido ali, que era a tal da inflação, né? nossa, Tinha um risco sistêmico grande que a indústria vivia por conta da volatilidade, das variações grandes, né, de inflação que corroíam, né, as finanças e davam um desafio grande para os bancos conseguir a tesouraria lá montar as suas operações no overnight e tal, porque senão eles tinham um grande prejuízo, né? A gente sabe que banco bem administrado dá muito lucro, mas teve vários que quebraram sim, exatamente por não conseguir fazer essa administração. Então, no meio desse caos todo de planos econômicos para tudo que é lado, né, que também desafiavam todo mundo, né, de fechar as portas num dia, no outro já mudou a moeda, cortou zeros e tal, a gente veio cada vez mais também investindo, mudando e melhorando. E a ideia foi essa, oferecer isso para a sociedade, para aqueles que hoje usufruem desse modelo moderno, com fintechs, com tanta inovação, Pix da vida e outras tantas coisas que a gente está caminhando, de como era naquela época, mas contando de uma maneira lúdica, contando episódios que hoje são engraçados, né? São divertidos, né? Porque é nada melhor do que ilustrar bem também, mostrando
como se resolveu algumas coisas e se tirou proveito disso, tirando, né, uma lição assim bastante legal de como a gente conseguia usar a criatividade para resolver os problemas. Pois é, e aqui no livro eu tenho várias histórias que já marquei aqui que eu super adorei, já tá todo marcado o livro. E é interessante que a gente tem casos bastante audaciosos, desde um pensamento altamente criativo, né? Uhum. De falar assim, poxa, eu queria até entender assim, o cara acordou de manhã e falou, por que não o Bill Gates ser um garoto propaganda do nosso banco? Assim, era uma época também que se permitia muito dessa criatividade inesperada, né? E é o Exato. famoso o não se já tem, né? Também tem Uhum. histórias aqui que relatam que é o famoso, só vou ali aplicar um update e daqui a pouco eu tô em casa, tô na festa, e não é bem assim. A gente sabe que Exatamente. até hoje acontece esse, e tome pizza, e tome café de madrugada. Mas, Carlos, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, por mais que hoje as histórias já estejam uma carga de uma certa leveza, já tenho muito aprendizado, muito. Para mim aqui é um livro que deveria participar das aulas de gestão, porque tem muito do processo criativo, tem muito do processo de inovação e de arriscar também, tem muita questão do E- empreendedorismo, você às vezes tem que apostar, que é o famoso ver para crer, né? Mas Exatamente. eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, como é que foi reunir essa galera para poder também ser audacioso o suficiente para poder registrar em livro, porque uma coisa é aquela história vivida num grupo pequeno, poucas pessoas sabem, agora não, agora o mundo inteiro sabe do que aconteceu e obviamente cita algumas marcas, citam alguns bons causos aqui, de uma Uhum. certa leveza, mas como é que foi reunir essa turma e falar assim, galera, vamos fazer isso aqui acontecer e colocar para a posteridade? É uma excelente pergunta, assim. É, nós temos algumas confrarias, né, alguns grupos de CIOs, né, a maioria já está aposentado, poucos estão ainda em atividade, e que a gente sempre se encontra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, algum almoço, algum happy hour, e nós sempre que conseguimos nos encontrar, a gente conta histórias, se diverte, até porque alguns desses desafios foram comuns, né? Então foram vividos em conjunto e inclusive com muita colaboração, né? Várias dessas iniciativas aqui não seriam, não conseguiriam ser bem sucedidas se não houvesse de fato uma colaboração grande do próprio mercado, né? De encontrar a melhor solução, né? Então a gente se diverte tanto vendo essas situações que na época podia ser um desastre, né? Podia ser algo, né, extremamente estressante hoje, né? É, é uma história feliz porque foi bem sucedida e tal. E a gente falou, poxa, nós temos que registrar isso. Até porque alguns desses precursores, né, já estão numa idade avançada, alguns infelizmente já se foram. Sim. Nós falamos, se nós não capturarmos isso vai se perder. Precisamos contar a história da tecnologia bancária, de como começou toda a automação da indústria financeira, mas de uma forma leve, com essas histórias, né? E não livros que tem dezenas de outros livros técnicos, né, que contam como a regulação aconteceu, conceitos, né, de gestão bancária e tal. Não, não queremos nada disso. A gente quer contar esses casos que nos divertem e de alguma maneira retratam a época, né? Eles conseguem demonstrar, né, exatamente como era a situação, como você mencionou, né? Eram verdadeiras aventuras, a gente assumia vários riscos pessoais, inclusive, para poder fazer o que nós conseguimos fazer. E foi assim, e aí fomos, outros vieram se juntando e tal, e um grupo, né, claro, tem um grupo que coordenou isto, né, que eu, o Krug, que é o CIO do Banrisul, né, se aposentou agora do Banrisul, era o CIO de muitos anos, o Keiji, que também foi CIO de vários bancos, e o Marcos Cantarino, que na verdade foi a verdadeira amálgama aqui, que é um grande parceiro nosso, que, enfim, colabora com muitos bancos aqui, com muitas empresas, e nós coordenamos, resolvemos bancar isto, e foi muito fácil, que teve uma adesão muito grande de 30 CIOs, pelo menos. A gente acho que conseguiu consultar todos que tinham no mercado, porque todo mundo tinha o prazer de contar alguma coisa. E aí, claro, contamos com a ajuda de um profissional, uma jornalista, né, a Cláudia Mancini, que é excelente profissional,
que fomos fazendo entrevistas e tal, e ela foi capturando isso para formatar o livro. Acima de tudo, foi uma experiência tremendamente agradável, e recordamos muita coisa e revivemos muito, e foi ótima experiência, sem dúvida. Sem dúvida. Carlos, tem alguma história que, além que você viveu pessoalmente, mas a história que você ouviu dos seus colegas e pares, que você olha assim, cara, essa história aqui, se fosse comigo, eu não saberia como resolver. Tem alguma dessa? Tem várias histórias. Essa que você mencionou lá do Bill Gates, né, foi uma coisa incrível, né? Conseguir furar assim todo um esquema, né, de segurança, de controle e tal, e ousar um banco conseguir, né, atrair a parceria da Microsoft numa época que assim não tinha tanto. O Brasil não era globalizado como é hoje, né? Sim, Ele não tem a importância, o reconhecimento que tem hoje, e conseguir acessar. Olha, eu de fato gostaria de ter feito isso, mas um colega nosso foi super bem sucedido. Muita coisa legal. O SPB, para mim, foi um marco fundamental da história da indústria financeira, né? Hoje ele está meio que apagado por causa do Pix, né, que sim, foi outro marco espetacular, né? Mas o Pix não existiria se não fosse o SPB, o sem dúvida. TED, né? A TED que foi criado. Porque é fácil entender. Até então, os bancos eles não tinham integração entre eles. O banco funcionava, como eu disse, né, é, processando suas posições, à noite consolidava tudo lá nos mainframes e tal, e mandava informação para o Banco Central no final do dia, no dia seguinte de manhã. Ponto. Esse era cada banco funcionava. E aí o Banco Central via se as reservas estavam bem constituídas, não tinha nenhum buraco, ninguém negociou algo que não tinha como cobrir, e aí se tinha intervenção ou quebrava o banco e tal. Uma coisa assim, né? Falando de maneira bem simples. Ok, O SPB foi a primeira vez que os bancos trocavam reserva, ou seja, trocavam dinheiro, fluxo financeiro ao longo do dia, né? On time, ou seja, eu mandava, fazia uma transferência, aquele dinheiro ia para o outro banco enxergava aquele recurso entrando, com o Banco Central monitorando. Isso foi um desafio colossal na época. Na verdade, ninguém sabia como fazer isso. Poucos lugares no mundo tinham já isso implementado, né? Alguns até ainda hoje, agora, que estão conseguindo implementar, né? E o Banco Central propôs isso para poder, inclusive, melhorar o monitoramento ao longo do dia, e todo mundo arregaçou as mangas, e a TI assumiu um protagonismo gigante com isso, porque o projeto começou em tecnologia. Afeta negócio, afeta a sim. tesouraria, afeta a gestão como um todo, mas aí a TI que encontrou essas soluções, chamando junto o Banco Central, todo mundo colaborando, e conseguiu fazer isso em, né, 2002, né? Quer dizer, uma coisa assim foi espetacular para a época. E essa infraestrutura criada para o SBB foi aproveitada no Pix, né? Exato. A rede que transita todos essas remessas financeiras, transferência e tal, foi criada naquela época do SPB. A gente apanhou bastante, teve vários problemas que fomos resolvendo. Muitas noite, né? Muitas pizzas e tal. Muitas. Muitas, né? Teve dia que entrei na sexta-feira, saí no, cheguei em casa na segunda. Eu não, várias equipes inteiras e tal, né? Era a vida, era fazer isso mesmo, conseguir, era a única maneira de resolver. Então isso é uma história linda que eu participei, e muitos outros que estão aqui, quase todos que estão no livro participaram, que foi uma coisa belíssima, e que entender isso com naquela época, aqueles recursos, foi algo que merecia ser contado. Sem dúvida. E eu aqui do meu lado, só já de antemão agradeço por terem registrado tudo isso, porque de fato são coisas que participam, fazem parte do nosso dia a dia, de forma direta ou indireta, e nos influenciam. Mas raramente a gente tem a oportunidade de conhecer o quão complexo é e quão complexo foi construir, conceber e manter serviços que, a princípio, só integrar um banco A com um banco B. Pera lá, viu? Não é tão simples assim essa tal fala de integração. É simples quando tudo muito funciona, mas no Uhum. desdobramento, as camadas de serviço, interseções e tem os órgãos reguladores que tem que estar monitorando, tem que estar acompanhando.
Carlos, a gente viu aqui no livro, eu pelo menos tive a oportunidade de ver no livro, relatos assim que deveriam ser literalmente emoldurados. Um deles foi exatamente esse que você citou agora, Uhum, porque eu me lembro de você fazer uma transferência bancária. No Brasil era literalmente um desafio colossal. uhum, Transferências internacionais é outro desafio, sempre foi outro desafio. uhum, uhum. Mas você citou uma coisa interessante. Existem países que agora estão falando, agora que estão começando a entender o que é um TED, o que é um DOC, o que é uma transferência dessa, que é a SPP que você comentou. E a gente já está na era do Pix, né? Vamos dizer assim, a gente tá no 10º G aqui, se a gente fazer uma correlação com a telefonia, a gente é o 10G, enquanto alguns países estão implementando o 5G e o 6G aqui. A gente sempre é muito inovador no banco. Na sua visão, essas histórias vão motivar outras empresas e outros setores a também falar, cara, eu acho que a gente pode pisar no acelerador sim e assumir um risco e contar uma história e protagonizar uma história bem diferente. Eu espero que sim. Esse também é um dos grandes objetivos nossos, mostrar que assim é possível, né? É possível usar, é possível realizar, mesmo com poucos recursos, né? E desde que você de fato abrace isto e faça acontecer, né? Hoje se fala muito em competição, ou seja, essa colaboração junto com competição, mas pelo menos do lado da TI essa evolução só foi possível exatamente com essa mentalidade, né? Claro que lá no negócio tem lá cada um com seu posicionamento Sim, estratégico, seu preço, etc. e tal, né? Desenvolvendo o seu produto, mas desculpa, mas a infraestrutura aqui para viabilizar processos que no fundo são interdependentes, porque você tem que dar segurança para o cliente de que o mercado funcione, só é possível colaborando e usando, né? Então, todas essas iniciativas que nós vemos hoje conta com muita colaboração. O próprio Banco Central, que eu acho que é um diferencial enorme, como exemplo, né, para outras instituições públicas, governamentais ou não, também é um fator essencial, porque ele acompanhou toda essa transformação, e aí eu, de novo, remeto aqui ao Banco Original, e quando nós vivemos bem a possibilidade de você fazer um banco sem precisar ver presencialmente o cliente, isso era um paradigma, né? Então, eu só tenho certeza que o cliente existe, que ele é ele mesmo, não é outra pessoa se eu ver ele, tocar nele, né? Ele me apresentar o documento original. Com a tecnologia se mostrou que era possível você confirmar os dados, poder ter certeza que ele existe, mesmo sem é, mesmo sem presencialmente, sem fisicamente estar com ele. O Banco Central também foi receptivo a isso, foi entendendo esta mudança, foi evoluindo a regulamentação, né, para permitir esses novos modelos, né, e aberto à participação da sociedade, não só da indústria, como da sociedade de maneira geral. Então, isso também eu vivi essa mudança bem grande, em que 10, 20 anos atrás, 10 não, 20 anos atrás, a regulação acabava sendo top-down, como é em muitos mercados, né? verdade. E desde então, lá para 2012, 2014, 2016, quando lançamos o banco original, o Banco Central também rapidamente entendeu que a tecnologia evoluía tão rápida que não podia mais legislar de forma centralizada. Tinha que ouvir o mercado. E ele fez essa mudança assim com uma capacidade espetacular. Então, hoje, tudo que acontece no mercado financeiro, todas essas regulações, né, todas as novas modalidades que vieram de fintechs, né, e todos os projetos, Open Finance, Pix, etc., é junto com o mercado, ouvindo, consultando, entendendo que a complexidade é muito grande, a evolução é maior ainda, e, portanto, ele tem que ouvir todo mundo. Claro, ele é soberano, né, Sim. para legislar o que é melhor para a sociedade, mas está permeado por todos os interesses que compõem o mercado e a sociedade. Então, isso ajudou bastante nessa evolução. Eu acho que isso também é um exemplo para outras indústrias, né, de poderem estar de maneira ativa
com uma colaboração intensa com os reguladores, né? E isso não é fraqueza do regulador, pelo contrário, né? É maturidade dele saber que ele pode ouvir o mercado sem ser, de alguma maneira, sem perder sua independência, né? Sem perder sua soberania. Então, acho que tem esse exemplo, sim, acho que o livro mostra isso, retrata isto, e é uma expectativa que a gente tem que outros mercados também consigam evoluir. Alguns acho que já estão conseguindo, né? Estão começando a acelerar bastante, e a indústria financeira acaba colaborando com todos os mercados, né? Porque, Verdade. no fundo, qualquer mercado, qualquer indústria precisa de pagar e receber, né? Tem um fluxo financeiro e que a indústria financeira se conecta e então consegue beneficiar todos os mercados também. Carlos, grandes histórias, assim, dá para contar aqui, passar horas falando, mas só um breve relato. Eu me lembro de uma história daqui também do Kleber, né? Deixa eu pegar aqui. O Kleber Pereira de Moraes, né? Que inclusive ele é um dos Scout Managers da AWS. Um relato dele fala sobre a questão de quando ele falava de computação em nuvem para um grande banco, né? E é engraçado porque o banco, às vezes, ele se torna pioneiro, mas, às vezes, por ele não entender determinadas tecnologias naquele momento, ele fica um pouco, o famoso pé atrás, será que vai? Deixa o outro ver, o famoso Santo Tomé, né? Exatamente. Deixa eu ver primeiro. Mas é engraçado que todas as histórias, sem exceção, são histórias que fazem com que a gente pense e repense realmente para que a gente está servindo ao propósito. No caso, é o cliente, é ele que está precisando de um serviço mais ágil, ele que está precisando de um serviço um pouco mais recheado. E aí a capacidade feita, você citou muito bem, Carlos, que cada empresa e cada organização, ele cria a sua própria estratégia, sua composição de custos e preços e atende ao serviço. O importante é não ficar estagnado. A gente está vendo aí, não só no Brasil, mas em outros mercados, algumas instituições financeiras ruindo por gestões ineficientes e tudo mais. Mas aqui está uma lição. Se você fosse apostar assim, Carlos, daria para fazer uma segunda edição dessa aqui, com novas histórias? Teria história ainda mais para contar? Com certeza, com certeza. Quando nós terminamos esse livro, vimos que primeiro que tudo que foi contado não cabe no livro, né? Então Perfeito. A gente não pôde incluir tudo que foi trazido. E vimos que tem muito mais histórias, tem, de fato, muitos fatos interessantes que a gente gostaria de contar e talvez fique para o futuro aí lançarmos um segundo livro, né? Sem Então, dúvida. realmente essa trajetória foi recheada de desafios que dá prazer hoje poder contar e dividir com a sociedade. A computação em nuvem é uma forma, assim, sensacional de você poder escalar de forma eficiente e de poder dar vazão à sua liberdade de testar, de implementar, sem as limitações que você tem normalmente quando você está fazendo on-premises, né? Maravilha. Carlos, queria agradecer por demais. Me sinto honrado de ter conversado contigo, de ter ouvido uma das pessoas que não só concebeu, mas viveu a história que está nesse relato do livro. Muito sucesso, muitas boas histórias ainda para contar. E conte com a gente aqui do Papo Cloud, para ser que tiver uma boa história, chama a gente aqui que a gente abre as câmeras e vamos nessa, vamos contar para todo mundo. Agradeço a oportunidade, bem legal poder divulgar e, como você disse muito bem, essas histórias valem para todos os mercados, para todos que querem se inspirar e ver que é possível desenvolver, é possível inovar, é possível fazer mais e melhor. Muito legal. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui? Olha só, para facilitar, link na descrição do livro, deixa eu botar ele aqui na câmera, link na descrição do livro para você acessar. Para que serve esse livro, Vinícius? De novo, para aquele momento seu do cafezinho, da reflexão, seja você gestor, estudante, aspirante na área de tecnologia, de qualquer área. São lições riquíssimas que vão te ajudar a entender como a mentalidade era numa época e como aquele problema foi resolvido de forma real. Sem firula, né? Aquele negócio, me disseram. Histórias reais aqui de pessoas que viveram o mercado. Link na descrição. Se você chegou até aqui, um comentário e compartilhar esse episódio sempre vai bem, não é verdade? Agradeço a participação e audiência. E aí, tá na nuvem?